O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, falou com jornalistas na tarde desta sexta-feira e entre os assuntos estavam a regulação das redes sociais, o debate sobre as drogas e o aborto, o marco temporal e os recentes atritos entre os poderes. Então, direto para Brasília, com o repórter André Anelli. André, boa noite, bem-vindo, bom trabalho. Luiz Roberto Barroso também comentou sobre os nomes cotados para a vaga de Rosa Weber na corte. Ele deu alguma indicação? O que mais ele falou? Comentou sim, viu, Tiago? Muito boa noite para você, boa noite a todos ligados aqui no Jornal Jovem Pan. Na primeira manifestação aos jornalistas após assumir a cadeira principal do STF, o ministro Luiz Roberto Barroso, que substituiu a então presidente da Corte, Rosa Weber, defendeu que a vaga da ministra aposentada seja novamente ocupada por uma mulher. Segundo Barroso, existe uma necessidade de feminilização dos tribunais. Mesmo assim, o novo presidente do STF elogiou os possíveis indicados pelo presidente Lula. Por enquanto, estão no páreo Flávio Dino, do Ministério da Justiça, Jorge Messias, advogado-geral da União, e Bruno Dantas, do Tribunal de Contas da União. Na avaliação de Barroso, todos eles são excelentes dos pontos de vista técnico e também da idoneidade. Os três nomes que estão em maior evidência, do ministro Flávio Dino, do ministro Jorge Messias e do ministro Bruno Dantas, eu pessoalmente acho que são excelentes nomes do ponto de vista de qualificação técnica e de idoneidade. Mas todo mundo assistiu o meu discurso ontem e sabem que eu defendo a feminilização dos tribunais de uma maneira geral. Barroso assumiu a presidência do STF em um momento de crise com o Congresso Nacional, conforme a gente já vem destacando. Ele foi questionado sobre os últimos embates entre as duas casas, envolvendo principalmente o marco temporal para a demarcação de terras indígenas e a descriminalização da maconha. Mesmo com base nesses casos polêmicos, Barroso disse que o arranjo institucional brasileiro, estabelecido pela Constituição de 1988, cria sobreposições de tarefas do Legislativo e do Judiciário. O ministro disse que vai buscar o diálogo respeitoso e institucional para lidar com deputados e senadores. Eu pretendo dialogar com o Congresso de uma forma respeitosa e institucional, como deve ser. Eu, honesto e sinceramente, diria que não vejo crise. O que existe, como em qualquer democracia, é a necessidade de relações institucionais fundadas no diálogo, na boa vontade e na boa fé. E disso eu não tenho nenhuma dúvida que acontecerá. E apesar de ter voltado a falar em pacificação, esse clima amistoso não tem se repetido no Congresso Nacional. As bancadas mais numerosas do Legislativo prometem resgatar uma proposta de emenda à Constituição que anularia as decisões da Suprema Corte. Os ânimos foram acirrados pela inconstitucionalidade do marco temporal, que foi derrubado aqui no STF por 9-2. Barroso, que foi um dos contrários à medida, disse que não existe insegurança jurídica alegada pelos proprietários de terra, sem o marco temporal nesse caso. Mas Barroso reconheceu que o Congresso deve ter a palavra final sobre o tema. A afirmação foi dada em resposta à pergunta feita pela Jovem Pan. Quem ocupou em boa fé não vai ter a sua segurança jurídica abalada, pelo menos não mais do que qualquer um de nós, porque a propriedade de qualquer um de nós é passível de desapropriação se houver interesse público. Portanto, o que se terá é um procedimento específico e que não desguarnece de direitos as pessoas de boa fé. E além das polêmicas com o Congresso, Barroso também se manifestou pela primeira vez a respeito das controvérsias que ele mesmo gerou nos últimos anos. O ministro foi perguntado sobre a declaração "perdeu Mané", dada nos Estados Unidos a apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro. E outra declaração, mais recente, no discurso em um evento estudantil, em que ele disse: "derrotamos o bolsonarismo". Barroso disse que lamenta a ocorrência desses episódios que, segundo ele, ocorreram em situações
extremas nas quais as pessoas não mostram o melhor de si. Tiago. As declarações do novo presidente do Supremo, inclusive nessa resposta que ele deu à Jovem Pan, falando sobre cláusula pétrea, que nesse caso a palavra final é do Supremo e não do Congresso Nacional, e a gente continua acompanhando e também analisando e fazendo a repercussão. Até já, André, bom trabalho para você, e eu chamo já os nossos comentaristas nessa sexta-feira. Dora Kramer conosco. Dora, boa noite para você, o Nelson Kobayashi também, boa noite, bem-vindo. Ô Dora, pelas declarações de hoje, ele já dá aquela amostra, e o que a gente já esperava, a gente falou inclusive ontem, que ele é muito mais aberto e fala muito mais do que a ministra Rosa Weber. E eu nunca me recordo de um presidente do Supremo falar sobre os cotados para assumir uma vaga. Isso me chamou a atenção, não é? Boa noite, Tiago. Boa noite, Kobayashi. Boa noite a todos. Tiago, o que me chamou a atenção mais e que eu nunca tinha visto é um presidente de Supremo dar uma entrevista coletiva. Isso eu nunca tinha visto. E eu achei muito bom, se você quer saber, porque ele já sai cumprindo um compromisso que ele assumiu ontem de aumentar o diálogo com a sociedade. Isso pode criar algum perigo ali, algum risco de falar demais e tal, mas ele mesmo abordou esse assunto. Ele disse, olha, não pode ser assim uma coisa, não vai ser uma prática, mas sempre que necessário eu vou falar. E eu destacaria também outros pontos, quando ele falou que a prioridade dele é lidar com as distorções do sistema prisional, é trabalhar para tornar a justiça mais rápida e também nessa linha do diálogo, da comunicação, fazer com que o Supremo traduza suas decisões de maneira mais adequada e mais compreensível para a sociedade. O tom, de um modo geral, foi moderado e zero tendência ao atrito. Se aquela parte do Congresso que está provocando, que está instigando, pensa em criar ali um conflito, da parte do Barroso não vai ter resposta. Pois é, você falou sobre o sistema prisional. Eu já vi aqui que o primeiro julgamento que ele pautou é justamente sobre esse tema. É uma continuidade de um julgamento que começou em 2015. Portanto, já há, então, o primeiro tema do julgamento, de um primeiro julgamento. E o ministro também falou que ele vai dar quantas entrevistas forem necessárias para evitar qualquer tipo de ruído em relação aos temas do Supremo. Nelson Kobayashi, eu destaco com você da área da Justiça. Ele fez esse aceno ao Congresso, dizendo que se não for cláusula pétrea, a última palavra sobre a Constituição é dos parlamentares. Koba. Pois é, muito boa noite, Thiago Berraich, Dora Kramer, toda a audiência do Jornal Jovem Pan. Veja como a mesma frase, ela pode ser interpretada de diferentes perspectivas, né? Quem ouve de relance está acreditando que ele fez um aceno positivo ao Congresso, está falando, olha, o Congresso tem o poder, pode decidir, a última palavra é do Congresso naquilo que não é cláusula pétrea. Em outras palavras, está dizendo, se for cláusula pétrea, a última palavra é do Supremo. E aí a pergunta que fica é, esses casos polêmicos recentes são ou não são de competência das cláusulas pétreas? São ou não são com base nas cláusulas pétreas? E eu já respondo, são. Ou seja, a interpretação que eu faço dessa frase é a seguinte, de que essas últimas decisões do STF não mudarão. Porque, por exemplo, o marco temporal é baseado no que se chama de dignidade étnica, que está disposta no artigo 5º, que é a cláusula pétrea. Ou seja, Congresso pode ter a última palavra, mas como é cláusula pétrea, a última palavra é do STF. Eu faço essa interpretação, mas quem viu ali naquela entrevista desavisadamente pode acreditar de que ele está acenando favoravelmente ao Congresso. Dora, ainda destacando outros assuntos que o ministro falou, por exemplo, ele, como de praxe, ele falou que não vê crise entre o Congresso e o Supremo, a gente até ouviu esse trecho, mas ele falou o seguinte, que o tema do aborto talvez não esteja maduro. Esse é um recado para a sociedade de que maneira? E também para o próprio Supremo? Olha, é uma sinalização de que aquele voto da ministra Rosa Weber foi um pedido dela para que ela deixasse marcada a posição antes da aposentadoria. Mas o ministro Barroso sabe perfeitamente, isso as pesquisas mostram, que na sociedade esse tema do aborto, primeiro, a descriminalização
do aborto até a 12ª semana de gestação não tem apoio, ao contrário, né? E muito menos no Congresso. Então, me pareceu a sinalização de que ele não pautará tão cedo essa questão. Pois é, e Kobayar, só para a gente fechar esse nosso primeiro assunto aqui, o ativismo judicial, que ele de novo disse que não há ativismo judicial do Supremo, como que a sociedade deve entender isso? Pois é, ele pode dizer isso, mas o histórico de decisões dele indica que ele é sim um ativista judicial e isso não é depreciar o seu entendimento. É um estilo, é um entendimento respeitável com a qual eu discordo e boa parte da sociedade também. O ministro Barroso ele diz que o Supremo ele tem uma função de impulsionar a sociedade em determinada direção, o que, no entendimento mais clássico, não é bem assim. O Supremo deveria ser provocado e dizer se determinada lei ou ato é constitucional ou inconstitucional, simplesmente. Mas quando ele fala que deve ter um maior contato com a sociedade deve ser ouvida, ele já indica também de que sim, a sua gestão vai ter ativismo judicial e que o Supremo Tribunal vai ser protagonista dos principais assuntos no nosso Brasil.